Olá, meninas! A nossa reflexão de hoje será sobre o profeta Elias. Pela fé, ele passou por muitos sofrimentos. E será que nós, somos capazes de suportar o sofrimento por amor a Cristo? Então vamos conhecer um pouquinho da história. O ministério do profeta Elias está registrado no livro de 1º e 2º Reis. Seu ministério começa sem muita introdução e termina com a descrição de sua ascensão aos céus. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado sua melhor posição econômica, desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. Então, o rei Orim procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etebal, rei dos Sidônicos. Esse casal introduziu em Israel a adoração aos deuses Baal, de Tiro e Sidom. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria. Está lá em 1 Reis 16:32. Então, nós podemos ver aqui que, nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como um porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Então você vê aqui, num período aonde a idolatria reinava, Deus, levanta Elias. E por Deus levantar Elias, não foi fácil ele falar a verdade em um lugar, com um povo aonde estava amando a idolatria, aonde estava vivendo, e gostando de viver na carne, fazendo as coisas que desagradavam a Deus. Então, assim, ele tendo que trazer a exortação, trazer a palavra de correção. E aí a rainha Jezabel não aceitou, não gostou nada disso, Então aqui a gente pode ver o sofrimento que ele teve por amor a Jesus, o sofrimento que ele teve por conta da fé, O escritor dos Hebreus não destacou apenas os grandes êxitos dos homens que passaram, dos homens do passado que alcançaram a fé. Ele também falou do grande sofrimento que, pela mesma fé, pessoas tementes a Deus foram submetidas. Está lá em Hebreus 11:35 a 38. O profeta Elias é um exemplo de alguém que andou errante pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra e por causa da sua fé. Então, você vê que quando você lê a história do profeta Elias, você vê que a maior parte do seu tempo foi sendo vivendo como um fugitivo, se escondendo, fugindo. Por quê? Porque a rainha Jezabel queria, a todo custo, calar a voz do profeta. Então, hoje nós podemos parar e pensar, será que eu vou temer por estar incomodando quem não ama ou quem não segue os princípios de Cristo? Isso aqui é para você pensar, porque ele incomodou, ele foi perseguido, mas o Senhor o livrou. E aí, será que você, por alguém reclamar de você pregar, de você evangelizar, de você testemunhar, você se cala? Ou você continua pregando e fazendo a obra do Senhor e fazendo a vontade de Deus? Todas as vezes que você se sentir perseguida, olhe para o profeta. Olha como é que foi a vida do profeta e veja que Deus o guardou, Deus o livrou e Deus o honrou. Então tenha a vida desse profeta como exemplo e não cale a sua voz, não deixe de pregar, não deixe de falar, não deixe de testemunhar, porque assim você está agradando ao Senhor e não ao mundo. Meninas, um abraço.